Olá, meu nome é Rafael e esta é a apresentação do trabalho de comunicação em redes. Nós somos o grupo 11 e nosso tema é o avanço da variante Delta no Brasil. Olá, sou o Pedro e vou introduzir o nosso trabalho de comunicação em redes, avanço da variante Delta no Brasil. O Brasil é um dos países mais afetados pela pandemia de Covid-19 no mundo e é uma doença causada pelo vírus SARS-CoV-2 ou novo coronavírus. Esse acontecimento é decorrente principalmente de fatos como a imprudência da população em relação a medidas sanitárias, omissão do governo federal e disparo de fake news. Somado a isso, a chegada de uma nova variante, ao passo em que medidas restritivas eram flexibilizadas, deu-se certa preocupação sobre o futuro da pandemia no Brasil. Sendo assim, considerando-se também o fato de ser mais transmissível e, portanto, mais contagiosa que as variantes anteriores, não é surpreendente que atualmente a variante Delta represente cerca de 90% dos casos no país. O que é assim inesperado é a rapidez com que tal variante se tornou predominante e a discrepância desse crescimento se comparado com outros países no mesmo período. Dessa forma, é importante analisar como a variante Delta se portou desde sua chegada no Brasil até os dias atuais e comparar esses dados com os de outros países. Meu nome é Gerardo Fagundes dos Santos e eu vou falar brevemente o objetivo do grupo com esse trabalho. Bom, nosso trabalho tem a intenção de destacar e relacionar a linha do tempo do nosso país entre junho e setembro deste ano, 2021, com o aumento de casos da variante Delta da Covid-19. Primeiro, separamos e analisamos os dados sobre a variante Delta nos números de novos casos de Covid em junho e setembro, em um intervalo selecionado, levando em conta o Brasil e os Estados Unidos. Montamos grafos dos dois países nos dois espaços de tempos que selecionamos, usando as variações diárias reais extraídas pela nossa pesquisa, que foram aplicadas em um plano com 100 casos iniciais. Isso, claro, seguindo a proporção dos novos casos, seja da variante Delta ou de outras cepas. Logo, correlacionando os eventos ocorridos nesses intervalos selecionados, juntamente com o avanço da vacinação extraídos pela nossa pesquisa, foi possível comparar os resultados e encontrar possíveis causas para o avanço tão rápido da variante Delta no Brasil. Meu nome é Gabriel e eu vou explicar como elaboramos os grafos. Bom, para análise dos grafos, retiramos os dados do site Our World in Data, projeto da Global Change Data Lab, em parceria com a Universidade de Oxford. Com os dados adquiridos do site, obtemos um Excel com os casos do SARS-CoV-2 e da variante Delta, primeiramente da semana do dia 21 a 28 de junho e posteriormente da semana do dia 13 a 20 de setembro de 2021, de 3 países: Brasil, Reino Unido e Estados Unidos. No mesmo site, também pegamos a porcentagem de casos da variante Delta nesses períodos. Para chegarmos a números mais palpáveis para utilizar no GEF, utilizamos uma amostra dos dados fornecidos. Começamos todos os grafos com 100 nós. No começo de cada grafo, pegamos a porcentagem de casos de SARS-CoV-2 e da variante Delta no primeiro dia, então distribuímos dentre os 100 nós. Com os dados originais, foi calculado o acréscimo ou decréscimo percentual dos casos dia após dia, e com essas porcentagens, os valores de nós nos dias seguintes eram alterados. Bom, agora para passarmos as informações ao GEF, foram utilizadas planilhas no Excel, onde fizemos as configurações de planilhas de nó, sendo Label ID, e as planilhas de arestas, sendo Source, Target, Type e Weight, todas em formato CSV. Para organizar o arranjo dos grafos, os casos decorrentes de SARS-CoV-2 foram representados em vermelho e os casos decorrentes da variante Delta representados em amarelo. O layout do grafo foi definido usando a seguinte sequência nas distribuições: distribuição aleatória, if-and-who proporcional e, por último, o Fruchterman-Reingold. Nessa sequência, os grafos ficaram com formato circular e com os nós bem distribuídos. O desenvolvimento do trabalho se deu da seguinte forma. Primeiramente, nós pesquisamos dados sobre as variantes do coronavírus e descobrimos que a variante Delta já é predominante na maior parte do mundo. Então, nós pesquisamos os dados sobre a pandemia no Brasil e descobrimos que, em menos de 3 meses, a proporção da variante Delta no número total de casos cresceu 90%. Na verdade, mais de 90%. Então, nós decidimos compilar os dados da semana anterior ao dia 28 de junho e da semana posterior ao dia 13 de setembro,
montamos os dados, colocamos eles em tabelas e usamos elas para a construção dos grafos, né? Com a análise dos grafos, nós conseguimos obter o grau médio, a densidade, o comprimento médio de caminho, o raio, o centro e o número de vértices. Nós compilamos esses dados em tabelas e acrescentamos nas tabelas os dados sobre a vacinação e a porcentagem da variante Delta. O grau médio representa o número médio de ligações que cada um dos vértices faz. A densidade representa o quão próximo o grafo está de ser completo, o que nós esperávamos que fosse um número baixo, uma vez que uma pessoa contaminada não pode ser novamente contaminada por outra pessoa, ou seja, a interação é somente de contaminante e contaminado. O raio representa a menor distância máxima entre dois vértices, e o centro representa o grupo de vértices que tem o seu caminho médio igual ao raio. Nessa interpretação dos resultados, o raio representa pessoas que não contaminaram ninguém. Então, nós achamos importante disponibilizar esse dado para que ele seja conferido. Após isso, nós partimos para a segunda parte do trabalho, que foi analisar os eventos ocorridos entre 21 de junho e 13 de setembro de 2021 que pudessem afetar a progressão da pandemia no nosso país. Nós encontramos muitos dados sobre eventos que pudessem afetar e decidimos compilar numa pequena tabela os que tinham maior probabilidade de afetar significativamente essa progressão. A maior parte dos dados encontrados foram em sites jornalísticos e a maior parte deles representa protestos e manifestações, com aglomeração de pessoas. Alguns deles não respeitavam as normas de segurança, outros respeitavam, mas a probabilidade de contágio é sempre maior num número maior de pessoas. Outra parte que também nos chamou a atenção foram as medidas estaduais contra as medidas de distanciamento e de controle da pandemia, como, por exemplo, o Rio de Janeiro decretando o fim da pandemia em julho, ou o Ceará liberando festas com uma lotação de 100 ou 200 pessoas, né? São Paulo também decretou o fim das restrições de comércio em agosto e outras coisas que aconteceram pelo Brasil e pelo mundo. Com a análise desses dados, nós pudemos concluir que a variante Delta, sendo 60% até por volta de 60% mais contagiosa que as outras variantes, os eventos de contágio contaminam mais pessoas. Então, o vírus se propaga muito mais rapidamente, ele infecta pessoas mais rapidamente e ele transmite de outra maneira também. Ele transmite uma quantidade, a cada evento de contágio, a quantidade de vírus expelido por alguma pessoa contaminada é maior do que a quantidade de vírus expelida se uma pessoa for contaminada com outras variantes. Dessa forma, usando um pouco do conceito de seleção natural, a gente conseguiu deduzir que as medidas tomadas pelo governo federal de descaso com a pandemia, de compartilhamento de fake news, de investimento em medicamentos ineficazes, descredibilização da ciência e das vacinas, foi de grande responsabilidade no altíssimo número de contágio e na pouca adesão às medidas sanitárias. O altíssimo nível do crescimento do coronavírus, da variante Delta do coronavírus, foi de maior responsabilidade do governo federal e de grande responsabilidade da população que não se adequou às medidas restritivas, não praticou a quarentena e continuou praticando aglomerações e outros tipos de situações que privilegiam o contágio. A forma que a variante Delta aumentou fortemente no Brasil, mas não causou tanto problema, pode ser explicada pelo número de pessoas contaminadas com o coronavírus no nosso país. É uma teoria dada por alguns cientistas e infectologistas que a imunidade da vacina é mais forte em pessoas que já tiveram contato com o vírus. Então é como se elas tivessem uma dose de reforço natural. O que pode explicar o motivo pelo qual, por mais que a variante Delta tenha se tornado 91% predominante nesse intervalo de tempo, ela não causou o mesmo efeito que ela tem causado nos Estados Unidos, na Inglaterra e em outros países, que é um boom no número de casos, no número de internações e no número de mortes. Isso também pode se dar por um alto nível da adesão à vacinação no nosso país.
seja pelo SUS, que entrega vacinas gratuitamente para a população, pela cultura brasileira de adesão à vacinação. O desenvolvimento do trabalho se deu da seguinte forma. Primeiramente, a gente analisou as variantes do coronavírus e encontramos dados sobre a variante Delta ser a variante predominante nos casos de coronavírus no mundo inteiro. Depois disso, nós montamos tabelas que estão disponibilizadas na parte de apêndices, com os dados sobre o aumento do número de casos diários em 2 intervalos de tempo, da semana anterior ao dia 28 de julho e na semana posterior ao dia 13 de setembro. Então, nós montamos os grafos e os dados obtidos pela análise desses grafos foram disponibilizados em 2 tabelas, onde nós apresentamos o grau médio, a densidade, o comprimento do caminho médio, o raio, o centro, o número de vértices e incluímos os dados de vacinação nesses intervalos de tempo e os dados sobre a porcentagem da variante Delta nesse intervalo de tempo também. Com esses dados, nós então passamos para a segunda parte, que era pesquisar o que aconteceu no Brasil depois do dia 28 de junho e antes do dia 13 de setembro, para poder achar uma forma de conectar esse aumento rápido da proporção da variante Delta no nosso país com as medidas tomadas pelo governo federal e pela população. Com a pesquisa, nós usamos vários dados de jornais, de tabelas sobre a cronologia do coronavírus, os dados sobre o número de mortes, os dados sobre vacinação, e nós compilamos alguns desses dados em uma tabela, os que tinham maior possibilidade de afetar grandemente a propagação do coronavírus, né? Nós encontramos em junho problemas com protestos, em julho também, em agosto também, e em setembro também, de forma que as medidas tomadas pelo governo federal deixaram a população extremamente insatisfeita ou satisfeita, e protestos foram feitos contra ou a favor das medidas que estavam sendo tomadas. Como, por exemplo, os 2 maiores protestos, que foram contra o governo federal, um com mais de 800 mil pessoas e outro com mais de 600 mil. Além disso, outras medidas foram tomadas pelos governos estaduais e pelos governos municipais, de forma que as medidas restritivas e medidas de contenção da pandemia foram bastante desprezadas, o que permitiu que o vírus circulasse mais e contaminasse mais pessoas. Nisso, nós passamos para a discussão dos resultados, onde eu posso dizer que a variante Delta, sendo 60% mais transmissível, ela contamina muito mais pessoas num evento de contágio. Então, ela passa por um mecanismo de seleção natural a ser mais predominante do que as outras variantes, de forma que, com as medidas tomadas pelo governo, com o descaso da população com as medidas e as normas de segurança, com os governos municipais tirando as normas e as medidas restritivas a favor de comércio, etc., o coronavírus, a variante Delta, pôde infectar muito mais pessoas e se tornar predominante muito mais rápido do que nos outros países. E por aqui se encerra a nossa apresentação. Espero que tenham gostado e desejo um ótimo fim de quadrimestre para todos.